Olá, tudo bem? Bom dia para quem ainda não almoçou, boa tarde para quem já almoçou, meu alô, meu olá para quem está almoçando agora e muito obrigado por me receber aí na sua casa, no seu estabelecimento de trabalho, onde quer que você esteja. E muito obrigado por me receber. Rosálio Daniel nas redes sociais, começando o bate-papo de hoje, começando a nossa prosa, a nossa palestra, começando como os mais entendidos nas redes sociais dizem, a live. Live é ao vivo em inglês, live é transmissão direta em inglês. Eu gosto muito de usar o português, mais do que o português, eu gosto de usar o nordestinês, o nordestinês, o cearenseis, que é a nossa fala, o nosso jeito de falar com as palavras que a gente costumeiramente diz para todo mundo se entender, né? Tem gente não que gosta de usar o inglês, tem gente que gosta de usar palavras difíceis, falar bonito, não vou mentir, mas eu não sei falar bonito, eu só sei falar o nordestinês, o cearenseis, e vocês? Então, o português, o nosso bom cearenseis, nordestinês, diz que é conversa, diálogo, programa virtual, né? É prosa, é palestra, é bate-papo, não é isso? Então não sei porquê, mas enfim, quem sou eu para dizer sim, para dizer não? Tá? Inventaram essa moda, esse nome, agora estão falando até menos, mas o nome que se dá, na realidade, para quem faz programa como nós fazemos aqui, para quem faz esse tipo de transmissão que nós fazemos aqui, o nome que se dá é live. Mas vixe, live. Então, bom dia para quem ainda não almoçou, boa tarde para quem já almoçou, meu alô, meu olá para quem está almoçando agora. Me permita, por favor, permita-me chegar até perto de você com a live de hoje, a transmissão de hoje, o programa Rosálio Daniel nas redes sociais, o bate-papo, a prosa, a nossa conversa, a nossa amizade que se fortalece a cada dia, todo dia que a gente chega e se encontra aqui. Como você já sabe, aqui nos encontramos todos os dias a partir do meio-dia. A partir do meio-dia até 1h da tarde, porque 1h da tarde eu vou para o rádio, para FM 91.3, já mais meio-dia o meu compromisso é aqui com vocês, tá? Nós temos um compromisso, né? Eu com vocês e vocês comigo. Mas eu quero mandar um alô no início do nosso programa virtual de hoje, do Rosálio Daniel das redes sociais, não somente para quem está almoçando ou para quem já almoçou, mas para quem está trabalhando também. Tem muita gente que essa hora não vai para casa almoçar, almoça no trabalho. Tem gente que nem almoça direito, vive trabalhando, que a vida hoje das pessoas é uma loucura, né? Tem muita gente que nem almoça em casa, vai só no final do dia. Para você que está trabalhando, ou para você que está se divertindo, tem muita gente que não trabalha hoje, está numa diversão, ou está de folga, tá? Eu agradeço, onde quer que você esteja, na situação que você estiver, agradeço por você me receber na nossa transmissão de hoje, Rosálio Daniel das redes sociais, e como eu sempre digo, que a paz de Cristo esteja com você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Que esse dia para você e para sua família, para todos que te cercam, seja um dia abençoado, cheio de graças, de bênçãos e de boas realizações. Afinal de contas, hoje é um dia especial. Hoje é o dia 13 de junho de 2024. Hoje é dia de quê? Hoje é dia de quem? Qual é o santo que é celebrado hoje? Não é preciso ser católico.
Não é preciso ser cristão, não é preciso ser da igreja. Pode ser a pessoa que não tem igreja, pode ser crente, evangélico, protestante, pode ser da Umbanda, do Candomblé, pode ser irmão espírita, testemunha de Jeová, até porque o santo que é reverenciado hoje, ele é muito conhecido no mundo inteiro. E é tão conhecido e que virou uma tradição e que já transborda as questões religiosas. Porque Antônio, Santo Antônio, ele passou a ser também uma figura folclórica. O Santo Antônio, que a Igreja Católica celebra hoje, ele também é conhecido por pessoas que não são da igreja. Porque não é só um santo católico, a imagem que se faz de Antônio é que ele também se transformou numa espécie de folclore, né? Uma figura folclórica. A imagem de Santo Antônio virou uma tradição cultural, por conta dos festejos juninos, por conta da questão do santo casamenteiro. Então hoje não é necessário ser cristão, católico, para celebrar Santo Antônio, igual a São Pedro, São João, porque isso transcende a questão religiosa católica cristã, porque Antônio, Pedro e João se transformaram em três figuras patrimônio da cultura da nossa nação. Confere, afinal de contas, São Pedro, Santo Antônio e São João são as três peças fundamentais para os festejos juninos. Os três são muito bem falados nas quadrilhas, nos festivais, nas músicas, no cancioneiro popular, na poesia do nosso povo, na sabedoria de nossa gente. Desculpa se eu estou entusiasmado, é porque eu gosto muito, sou fascinado pela cultura popular, pela sabedoria da nossa gente. Ditado popular, festas, poesia, cantoria, aboios do nosso sertão, causos, enfim, tudo o que liga às nossas tradições. Eu sou apaixonado pela cultura popular. Eu lamento muito que a cultura popular ainda não esteja sendo visto como o grande milagre do sertão, que é fazer com que o sertão tenha ocupação e renda através dessa indústria da cultura que gera o turismo, que gera emprego, que gera renda. Pelo mundo afora isso é normal, mas aqui ainda não. Enfim, eu sou realmente um admirador da cultura popular e graças a Deus eu tive a oportunidade, e Deus me deu, que a vida me deu, de conhecer um pouco mais a fundo essa questão, porque eu cheguei a ser secretário, de cultura, de turismo, de esportes, e na época quando eu estava na Secretaria da Cultura, aqui do município que eu moro, Limoeiro do Norte, município que me acolheu há 30 anos atrás, e eu dei minha parcela de contribuição como secretário da Cultura, e eu pude aprender. Foi uma larga experiência, uma rica experiência, e tudo que eu aprendi eu nunca mais desaprendi quando se trata da cultura popular. Então hoje é dia de Santo Antônio. Não é obrigado você ser cristão, católico, não. Qualquer religião, e não é obrigado nem ter religião para entender que Santo Antônio, São Pedro e São João são mais do que imagens da religião católica. São também figuras folclóricas. São três imagens do cancioneiro popular e da sabedoria popular por causa dos festejos de São João. Então, viva Santo Antônio! Estou vendo aqui o Alzete Oliveira falou já de Santo Antônio. Muito bem, Alzete. Gostei de ver. Vocês estão por dentro. Santo Antônio. 13 de junho. Quinta-feira. Viva Santo Antônio! Passando esse dia, lá se vão 165 dias deste ano. Ficam faltando mais 201 dias para terminar o ano de 2024. A Lua está na fase de Lua Nova e a Igreja Católica comemora hoje o dia de Santo Antônio de Pádua. Bom, dentro dessa questão de Santo Antônio, eu vou responder aqui duas perguntas que me fizeram
no meu WhatsApp, tá? Mandou uma mensagem para mim uma amiga que é de Limoeiro do Norte e uma outra amiga que é de Tabuleiro do Norte. Elas escutam o Rosário e o Daniel pelo rádio, são minhas amigas de longas datas. E uma curiosidade que ela está passando, Liduína, um abraço para você, minha amiga Liduína. Vou responder aqui, tá bom? Que aproveita e eu respondo para todo mundo, né? Rosário Daniel, Santo Antônio de Pádua de Lisboa. Por que esse nome? Santo Antônio de Pádua, tá? E Santo Antônio, é o mesmo Santo Antônio nosso, que nós comemoramos aqui, né, no Ceará, nas festas juninas. Santo Antônio de Lisboa, Santo Antônio de Pádua. Minha amiga, sim. É porque ele nasceu em Lisboa. Lisboa, capital de Portugal, né? Lisboa, capital de Portugal. Antônio de Lisboa, Santo Antônio de Lisboa. Na realidade, o nome dele era Fernando. Foi quando ele se encontrou com São Francisco de Assis, da cidade de Assis, o mesmo São Francisco, padroeiro aqui de Canidé, São Francisco da Chaga de Canidé, é o mesmo São Francisco de Assis. Assis é a cidade que ele nasceu. E houve um encontro de Fernando, naquela época, com Francisco de Assis. Francisco já era famoso naquela época. Antigamente o mundo era você dar uma passada, estava no outro país, né? E na Europa os países são todos muito pertinho um do outro. Você está aqui na França, daqui a pouco está na Itália, daqui a pouco está na Espanha. Você vai de trem de um canto para o outro, diferente aqui do Brasil. O Brasil é um país muito grande. Daqui que você chegue no Rio Grande do Sul, daqui que você chegue no Amazonas, daqui que você chegue lá em Brasília, né? Lá não, lá na Europa, no estrangeiro, depois do oceano, onde ficam os países Itália, Alemanha, França, Espanha, você vai de trem. Né? E esses homens do passado que moravam na Europa, eles caminhavam muito, às vezes a cavalo, às vezes no jumentinho, às vezes numa carroça, não tinha carro, né? Às vezes num carro de boi, mas eles caminhavam muito, andavam muito, entravam em países, lugarejos, e quando não era a cavalo, a jumento, em carro de boi ou a pé, era de barco, porque iam pelos rios e pelos mares. Pois bem, então Antônio, que na época se chamava Fernando, novo ainda, entrou para o convento para ser frei, né, para o mosteiro, mas aí ele queria viajar pelo mundo inteiro para poder pregar a palavra de Deus. Ele, como padre, ele era muito conhecido como um grande orador. O que é orador? A pessoa que sabe falar bem, a pessoa que sabe discursar bem. Então a gente chama de orador. Era um excelente orador. Os sermões que ele fazia juntava 30 mil pessoas para poder ouvir. Naquela época não tinha microfone, hoje em dia tem. Olha aqui o microfone eu falando, né? Hoje você está aí, eu estou aqui, eu falo aqui, você me escuta aí. Estão me escutando bem? Pois bem, antigamente não tinha microfone. Para o bom orador entregar a sua mensagem, falar a sua palestra, né, fazer o seu sermão, um bom padre, um bom pastor, na época ele se utilizava da voz, somente da voz e de um mecanismo, de um instrumento maravilhoso, que ainda hoje é muito importante para quem usa a oratória como ferramenta. Sabe o que é? Pois bem, o silêncio. O silêncio. Eram as duas grandes ferramentas que Antônio usava, que São Francisco usava, que Jesus usava. A voz e o silêncio.
Porque se tivesse a voz, mas não tivesse o silêncio, não adiantava de nada, nem todo mundo ia ouvir, porque juntava muita gente. Tinha que subir no monte, numa montanha, numa pedra, no lugar mais alto, e começar a falar, a discursar, a orar, a oratória. E aí a multidão tinha que ficar em silêncio. Até porque eram homens muito sábios, muito inteligentes, Francisco, Antônio, tá? Jesus, e eles tinham esse dom que Deus deu de orar, o dom da oratória, de falar bem. Pois bem, e Santo Antônio, ou Antônio de Lisboa, e Lisboa é a capital de Portugal, ou Antônio de Pádua, Pádua, a cidade onde ele nasceu, é o mesmo Santo Antônio. Mas o nome dele antes era Fernando, e quando encontrou com São Francisco, numa das andanças dele que ele fazia, aí ele se converteu totalmente, tá, aos ensinamentos de São Francisco. Os dois eram amigos, Francisco e Antônio, para quem não sabe, são da mesma época. Então, os santos são da mesma época, e São Francisco pediu que ele fosse acompanhar nas caminhadas e mudou o nome para Antônio. Então, Santo Antônio e São de Lisboa, Santo Antônio de Pádua, Santo Antônio aqui de nós, do Brasil, é a mesma coisa, é um só. Companheiro de São Francisco de longa jornada, e que também recebeu o dom de conversar, de explicar, de fazer sermão para a multidão e mais multidão. Por isso que ele usava a voz e o silêncio das pessoas, era muito importante. Ainda é muito importante o silêncio, né? Sem o silêncio você não consegue se concentrar. E a outra pergunta, entendeu, né, Liduína? É o mesmo Santo Antônio, Liduína. Não tem outro, não. E aí a Dionísia, de Tabuleiro do Norte. Oi, Dionísia, tudo bom? A Liduína aqui de Limoeiro já respondi. A Dionísia de Tabuleiro, que me fez a pergunta no WhatsApp: por que a imagem de Santo Antônio tem uma criança no braço? Realmente, toda a imagem de Santo Antônio tem uma criancinha no braço. Já prestaram atenção? É o menino Jesus. É o menino Jesus. Mas não é invenção de quem pintou, de quem fez a imagem. Tem uma história. Tem uma história, uma lenda que diz o seguinte, que Santo Antônio sempre teve uma aproximação muito grande com o menino Jesus. Era uma devoção que ele tinha, muito forte para com o menino Jesus. Uma devoção tão grande que ele conversava com o menino Jesus, que às vezes em sonho aparecia para ele. Tem até uma lenda, uma história, que diz que Santo Antônio chegou numa cidade para fazer uma pregação, para celebrar uma missa e para fazer um sermão. Juntava gente de tudo que é canto. Depois da missa e depois do sermão, ele muito cansado, coitado, o dono da pousada chamou e disse: Padre Antônio, o senhor pode dormir aqui na minha pousada, o melhor quarto eu reservei para o senhor, e o senhor não vai pagar nada, é uma maneira da gente colaborar com as suas ações de caridade. Muito bem. E aí, Santo Antônio foi para o quarto da pousada repousar. O dono da pousada, andando para riba e para baixo do corredor do prédio, passou em frente ao quarto de Santo Antônio e ouviu Santo Antônio falando com alguém. Ele disse: rapaz, esse padre está doido, está falando sozinho. E ele olhou pelo buraco da fechadura. Essa história é a história mais contada, explicando por que Santo Antônio, toda a imagem de Santo Antônio tem um menino Jesus, ele segurando o menino Deus. E o cidadão, dono da pousada, que tinha dado o quarto para Santo Antônio dormir, ouviu aquele converseiro, tá certo? Antigamente não tinha celular, não era no celular que ele estava falando, né? Hoje, se fosse celular, se tivesse celular, o dono da pousada, né, ele deve estar falando com alguém no celular. Mas não tinha celular. Aí o dono da pousada achou invocado. Mas como é que pode? Esse santo está ficando doido, falando sozinho, será que está sonhando? Quando o dono da pousada
botou o buraco assim, aí, lá na fechadura, no buraco da fechadura, para ver o que é que o Santo Antônio estava fazendo. O dono da pousada viu no colo do Padre Antônio uma criança bela, alegre, que pulava no colo de Antônio, que cochichava no ouvido de Santo Antônio, que beijava o rosto de Santo Antônio, que abraçava o rosto de Santo Antônio. E a criança cochichou para Santo Antônio, que o dono da pousada estava olhando pelo buraco da fechadura. História interessante, né? E aí, depois deste movimento, claro que o homem da pousada ficou maravilhado, se ajoelhou lá no corredor. É o menino Jesus que está conversando com Antônio, com o Padre Antônio. Mas aí o Padre Antônio, depois de fazer suas orações, depois desse contato, né, com a imagem do menino Jesus, ele saiu e encontrou o dono da pousada no corredor, chorando de emoção e de joelho. E Santo Antônio se agachou e disse no ouvido dele: você vai me prometer não dizer isso para ninguém, essa imagem, essa visão que você teve, não diga para ninguém, só depois que eu morrer. E assim foi feito esse acordo. Santo Antônio morreu aos 36 anos de idade, morreu novo, né? Antigamente a gente morria muito novo. Hoje é que a gente está esticando mais a corda. Mas antigamente esse povo tudo morria muito novo. E Santo Antônio morreu novo, aos 36 anos de idade, então, 13 de junho, por isso que hoje se celebra Santo Antônio. 13 de junho de 1231. Ele morreu, nós estamos em 2024, faz anos, né? Ele morreu em 1231 na cidade de Pádua, por isso o nome, Santo Antônio de Pádua, lá na Itália, tá? E portanto, o dono da pousada só contou essa história para o povo quando ele morreu. Olha, eu tenho uma história para contar para vocês que eu nunca contei porque o Padre Antônio não queria. Era justamente, eu vi pelo buraco da fechadura ele conversando com o menino Jesus. E por isso mesmo que toda a imagem de Santo Antônio tem a figura do menino Jesus, ele segurando nos braços. Está respondido? Muito bem. Quem quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Se eu puder, eu respondo. Se eu não puder, eu não respondo. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu vou procurar saber para poder responder. E assim a gente vai fortalecendo a nossa amizade, a nossa parceria. Rosália e Daniel nas redes sociais, todos os dias. E muito obrigado a quem está aqui conversando comigo pelo Facebook já. Daqui a pouquinho eu vou mandar um alô para cada um. Antes, deixa eu só dizer para vocês aqui que infelizmente, como sempre acontece, notícia ruim também tem que ser dada. Eu sou locutor, radialista, jornalista, comunicador do rádio, das redes sociais. São mais de 40 anos de comunicação. Eu já dei tanta notícia ruim, desagradável, que balança o meu coração, deixa meu coração em pedaços, mas tem que dar, é notícia. Agora, eu gosto também de dar notícia boa. Quando tem uma notícia ruim, eu sempre procuro a notícia boa. Notícia boa logo. Vamos para a notícia boa logo? Muito bem. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, poderá passar por um reajuste. O trabalhador, todo mundo que trabalha com carteira assinada tem o FGTS, Fundo de Garantia. Lembra? Para receber, tem a carteira assinada, o patrão deposita o Fundo de Garantia todo mês, para quando o trabalhador sair, ele ter direito a receber aquele dinheirinho ali, o Fundo de Garantia. O dinheiro do Fundo de Garantia, às vezes, também é usado para a compra da casa própria. Pois bem, o que é que está acontecendo? O que está acontecendo é que vai ser feito um novo cálculo em cima do Fundo de Garantia que o trabalhador tem que receber. Isso significa dizer que quem tem um Fundo de Garantia, ainda não mexeu,
poderá ter um reajuste, poderá haver uma diferença para receber. Coisa boa, notícia boa, né? A justiça aprovou de ontem para hoje. Mas tenham calma, que ainda vai ser feito todo um cálculo novo para saber quem tem direito à diferença do fundo de garantia ou não. Tenha calma, que quando realmente acontecer, eu vou anunciar para você. Ok? Outra informação, vamos para a informação triste, lamentável agora, mais uma tragédia no interior do nosso Ceará. Ontem eu comentava aqui sobre a morte da menina de 16 anos de idade. A família está arrasada porque a menina de 16 anos de idade, nova, bonita, inteligente, morreu do coração devido a um engasgo. Falam muito que ela estava na casa do namorado, almoçando, se engasgou. Ninguém sabe de direito como foi, porque os exames dos médicos é que vão dizer, né? Mas as informações iniciais é que ela sofreu um engasgo, engasgada, coitada, deve ter sofrido uma falta de ar. E quando a pessoa sente falta de ar, falta de oxigênio, sem respirar, prejudica o coração, a mente. Ela foi levada às pressas imediatamente para o hospital, mas não resistiu, faleceu. Foi agora de manhã um sepultamento, estava marcado para as 10 horas da manhã, indo para a capela do cemitério de Limoeiro do Norte, e lá o sepultamento. A família enlutada, o nosso mais sincero pesar. A família enlutada, o nosso mais sincero pesar, e nós estamos pesarosos também, nós de Limoeiro do Norte, quando a gente se deparou com essa informação. Que Deus a tenha, e não tem muito o que dizer, Um momento desse, uma tragédia dessa, é só silenciar e sentir. Isso não é momento de estar falando, é momento de sentir, de sentimento. Então toda a família lutada, o nosso mais sincero sentimento. Limoeiro do Norte de luto, o bairro Antônio Holanda, Cidade Alta, que é um bairro enorme que nós temos aqui na nossa cidade. Mas apesar da nossa cidade ter muita gente, quase 100 mil habitantes, a cidade de Limoeiro do Norte tem muita gente que conhece muita gente. A nossa cidade, não só a nossa cidade, mas a nossa região, uma região feita, que é desenvolvida, com pessoas de famílias tradicionais, né? E aí eu quero levar o meu abraço para quem está longe e que está vendo aqui a gente falando, ouvindo, não está entendendo, não sabe quem somos nós. Aproveitando aqui para dizer, estamos no Ceará, região do Vale do Jaguaribe. A cidade é Limoeiro do Norte. E aqui ao lado, em torno, em volta de Limoeiro do Norte, nós temos várias cidades, mais de 20 cidades que formam a região do Vale do Jaguaribe. O Alto Jaguaribe, o Médio Jaguaribe e o Baixo Jaguaribe. E aqui a cidade de Limoeiro do Norte, onde nós estamos transmitindo essa live, essa transmissão, sofre hoje, desde onde sofre, com a notícia dessa jovem de 16 anos de idade, que morreu, porque nova ainda, inteligente, bonita. O pai dela era muito conhecido entre nós, né? Júlio Teclas, que tocava seresta, meu amigo. Enfim, não tem como a gente não ficar com o coração pesaroso, tá? E é importante a gente dizer isso, porque nossa sociedade, nossas cidades, como a cidade de qualquer região, são feitas por famílias tradicionais que se conhecem, se casam, se entrelaçam e a sociedade vai aumentando. Mas as nossas cidades são feitas pelas famílias tradicionais. E essa família tradicional, né, família de Zé Amâncio. Zé Amâncio foi um dos maiores poetas, violeiros, cantador de viola que teve no Nordeste brasileiro, era Zé Amâncio. Zé Amâncio era daqui, da nossa região, Limoeiro do Norte. Já faleceu anos atrás, claro,
mas era tão bom poeta, violeiro, cantador, tocador de viola e poeta de primeiríssima qualidade, mesmo com a pouca sabedoria, aliás, com a pouca alfabetização que ele tinha, mas tinha grande sabedoria e grande inteligência. E Zé Amâncio era bisavô desta menina que faleceu. Então assim fica aqui o nosso mais sincero pesar, família enlutada, tá? E nós temos mais que comentar mesmo, tá? Pela questão do desaparecimento dessa moça tão repentinamente. Só a família quem sabe o que é que está passando, né? A dor que está passando. E aí, infelizmente, por incrível que pareça, tá? Nós tivemos uma outra tragédia aqui no estado do Ceará. Não foi na nossa região, mas foi no interior do estado do Ceará. Eu não sei se vocês ouviram falar de um pai que tirou a própria vida em cima da cova da filha que morreu no final da semana que passou. Quando eu me deparei com essa história, eu fiquei abismado. Meu Deus do céu, essa família ficou destruída. A criancinha de 2 anos de idade morreu. A criança teve uma bronquite muito forte, gripe, pneumonia, problemas respiratórios, morreu a criancinha de 2 anos de idade. Mas o pai não aguentou o falecimento, a perda, tá? A separação da filhinha pequena. E ele, quando foi ontem de tarde, pegou as 2 bonequinhas dela. Eu digo porque eu entrei em contato com um amigo que mora lá. E ele me contando a história. Rosário, foi lamentável, dá dó você saber como é que aconteceu. Porque ele ficou desesperado com o falecimento da filhinha. Morreu no hospital do Iguatu. Mas eles moravam mesmo, era na cidade de Acopiara. Ali, depois de Mombaça, no sertão central para o centro-sul. Pois este cidadão, pai da criança que morreu, não aguentou. Pegou as 2 bonequinhas da filha que ele tinha guardado, levou para o cemitério e chegou no cemitério, pegou um revólver e deu um tiro na boca, se matou, se suicidou na cidade de Acopiara. Isso aconteceu ontem à tarde. Eita, mundão, cheio de tragédia e de coisas que balança os nervos da gente, não é, minha gente? Não é de fazer dó, não é de fazer pena, tanto pela criancinha que faleceu, como pelo pai que não aguentou e tirou a própria vida em cima da cova da criança. Foi na cidade de Acopiara, viu? Ontem à tarde. E está repercutindo em todo o estado do Ceará. Daqui a pouco eu volto com mais informação. Deixa eu mandar aqui um alô para o pessoal que patrocina a gente. Cananda Moda Íntima me dá alegria e me dá esse patrocínio, acreditando na nossa audiência e na nossa credibilidade. Como eu acredito também nos produtos fabricados pela Cananda Moda Íntima e oriento você a comprar lá. Cuecas, sutiãs, baby doll, calcinha, camisola, pijama, adulto e infantil. Quem é sacoleiro, sacoleira, que tem boutique, comércio, lojinha, fora aqui de Limoeiro do Norte, quer comprar várias peças, você tem um desconto especial. E você vende para o valor maior um pouquinho, claro, com a justiça, né, do preço, nada exagerado, para ganhar o seu ganha-pão. Então, a Cananda Moda Íntima não é somente uma fábrica, uma loja, é uma maneira de sustentar muitas famílias. Vá lá. Pessoas do Rio Grande do Norte vêm,
está aqui pertinho de onde nós estamos, outras cidades da nossa região, compram lá na Cananda Moda Íntima. Fica ali na entrada de Limoeiro do Norte. Tem o Supermercado Pinheiro, depois tem o Fórum da Justiça Federal, aí você encontra logo com a Cananda Moda Íntima, ok? Ótica Limoeiro, muito obrigado à Ótica Limoeiro pela gentileza também de me patrocinar. Todo mês tem promoção, cada uma melhor do que a outra. Os preços lá são muito bons, sem ter promoção, quanto mais com promoção. Aproveite ainda a promoção dos namorados da Ótica Limoeiro. Você compra alguma coisa para você e o outro produto que você for levar, relógio, óculos, joia, semijoia, você paga e ganha 30% de desconto. Ótica Limoeiro, em Limoeiro do Norte, pertinho ali da estátua de Dom Aureliano Matos, ok? Deixa eu agora mandar um alô para quem está aqui pelo Facebook, meus amigos e minhas amigas do Facebook. Eu não posso deixar de mandar um alô para vocês, senão vocês vão achar ruim e vão me deixar. Alô, Rejânio Palhares. Boa tarde, Rejânio. Boa tarde, Francineudo. Boa tarde, Inês Patrícia. Fatinha Ferreira, tudo bem, Fatinha? Luzia Oliveira da Jaguaribara. Oi, Luzia, tudo bem? Como é que tá Jaguaribara? Germana Guerreiro. Boa tarde, querida amiga. Osete Oliveira, dizendo que o santo de hoje é Santo Antônio. Marli Mariano, um abraço. Osvaldo, boa tarde, reverendo. Estou em São Paulo, um abraço, Osvaldo. Osvaldo é de Morada Nova e mora em São Paulo. Silvaneide, do setor 5, tudo bem, Silvaneide? José J, boa tarde, meu amigo RD. Fiquei sabendo do falecimento do meu amigo Zé Simão, que era um bom sanfoneiro. Eu, como sanfoneiro, também sempre admirava ele. Meus sentimentos à família. Perdão. José J, eu estou sabendo agora que Zé Simão morreu. Tá? Eu não estava sabendo. Essa informação você está me passando agora, mas com certeza daqui a pouco eu vou confirmar o falecimento ou não do Zé Simão, meu amigo, pessoa que eu queria bem, tá? E era um grande sanfoneiro, grande artista, né? Enfim, quando chega, né, meu amigo, a hora da gente ir, não tem muito o que dizer. Obrigado, viu, José J, pela informação. Eu vou procurar saber da família. Pedro Pinheiro, boa tarde, meu chefe, tudo em paz? Tudo escuta, um abraço, Pedro. Tudo de bom, Pedro. Ana tá bem? Dionísia, Alfredo, irmã Vânia, Emanuel. Olha aí, decorei o nome de tudinho. Um abraço. Cidinha Campelo, Nilda Moura. Viva Santo Antônio, que ele nos abençoe. Minha irmã Bernadette está aniversariando hoje aqui no Sítio Milagres. Olha aí, rapaz. Hoje tem festa no Sítio Milagres. Se não tiver festa, tem pelo menos um bolo. Bernadette, deixa seu ir, Bernadette. Manda um pedaço desse bolo para mim, criatura. Um abraço, Nilda. Para você, Nilda, parabéns. Viu, Bernadette? Que Santo Antônio lhe abençoe. Jeová Medeiros, bom dia, meu querido amigo Jeovazinho. Gente da gente, pessoa que eu quero bem. Meu abraço para você também. Liduína Regis. Maria do Socorro, tudo bom, Socorro? Jeová Medeiros diz assim, Rosália é pré-candidato, tem meu apoio. Jeovazinho, eu estou pensando que esse ano eu vou ficar de fora. Não vou ficar de fora da política, não. Eu vou ficar de fora das candidaturas. Não está nada certo ainda, mas eu estou achando o negócio muito no voado. Estou achando o negócio, tá certo, muito difícil para nós, pobres, que queremos fazer alguma coisa pela cidade. Porque os partidos, você sabe disso, os partidos estão nas mãos dos que têm mais dinheiro. Quem tem mais dinheiro, quem tem mais recurso,
né? Fica com os partidos. E nós? Você, eu, se não tiver um partido, não pode ser candidato. É um absurdo, é uma vergonha, mas é uma verdade. Aqui no Brasil ainda não existe a candidatura independente. Lá no estrangeiro já tem, na Europa tem. Semana passada teve eleição, lá na Europa mais de 100 candidatos foram eleitos sem partido. Ou seja, o candidato ou a candidata sem estar amarrado a nenhum partido, é o certo. Porque chegou uma hora que política se transformou em quem tem mais dinheiro. Em dinheiro é um verdadeiro comércio. É um verdadeiro comércio. Jeovazinho não tem dinheiro para fazer a campanha dele, o Rosário Daniel não tem. O Jeovazinho tem boa vontade de trabalhar, tem boas ideias, tem tempo de trabalhar pelo povo. O Rosário Daniel tem boas ideias. Vocês conhecem meu coração, tem boa vontade, mas nós não temos dinheiro. Os que têm muito dinheiro ficam com os grandes partidos, tá? Os partidos não querem saber de quem é liso. Os partidos querem saber quem tem dinheiro para bancar a campanha. Só que quem tem muito dinheiro não está pensando na cidade, não está pensando no seu município, está pensando em ganhar mais dinheiro. Que é empresário, só pensa em ter lucro, em ganhar mais dinheiro. Eu estou falando alguma asneira, besteira, se eu tiver, por favor, perdão. Mas a política hoje se transformou no comércio. Fica difícil para pessoas simples, que gostam do povo, que vivem no meio do povo, que sabem o que é que o povo precisa realmente, seja candidato. Eu vou ter que esperar uma lei aparecer aqui no Brasil. Eu ouvi dizer, já estão falando nisso, da próxima eleição a gente já tem uma candidatura independente, onde o cidadão possa ser candidato sem estar amarrado a nenhum partido. Esse é o certo. Os partidos hoje, meu irmão, viraram comércio. Os partidos só vêm para a mão daquele que tem mais dinheiro. E quem tem mais dinheiro só quer ganhar mais dinheiro. E quem tem mais dinheiro não tem tempo de estar olhando para o povo, administrando cidade não, porque vai cuidar de suas coisas, das suas empresas, né? E o povo se lasca. Vai ser mais 10 anos de chibata, vai ser mais 10 anos de sofrimento, porque ninguém sabe quem é prefeito, ninguém sabe quem manda, ninguém sabe onde encontra o prefeito, e a cidade fica ao léu. Então, é muito preocupante essa questão política partidária no nosso país, no nosso Ceará, e aqui em Limoeiro do Norte também. O pior é que os partidos, todos eles, estão nas mãos daqueles que têm mais dinheiro, e se juntam os partidos tudinho num grupinho. Então, corre o risco de em Limoeiro do Norte hoje sair só 2 candidatos. Você não tem a opção de votar no outro que você quiser. Ora, se eu não quiser votar nem na Francisca, e se eu não quiser votar na Joana, não tem outro candidato não. Você tem que escolher o menos ruim. Porque só tem a Joana e a Conceição. Não tem outro candidato. Se tivesse pelo menos a Joana, a Conceição e o Antônio, você podia votar, vou votar no Antônio, não gosto da Conceição, não gosto da Joana. Não acredito no Antônio nem na Joana não, eu vou votar na Conceição. Mas não tem. Isso tira, né, a essência da democracia. Isso tira do cidadão, capa, tá? Essa oportunidade do cidadão ter escolhas para saber quem vai votar. Veja só em que ponto nós chegamos na política do nosso país, e especialmente do nosso Limoeiro do Norte aqui no Ceará. Está complicada essa situação, hein? E vou lhe dizer mais, meu amigo, minha amiga, tá? Corre o risco de piorar só um pouquinho. Porque corre o risco de piorar só um pouquinho.
Porque quando você não acredita num projeto, numa pessoa que vai fazer o melhor para você, para a sua cidade, para a sua comunidade, você vai para cima, vota, trabalha. Mas quando você vê projetos e pessoas que são as mesmas de 40 anos atrás para cá, são mais de 40 anos que pessoas aí estão envolvidas na mesma política, só estão mudando as peças, o jogo é o mesmo. E o pior é que as mesmas atitudes, as mesmas pessoas, os resultados vai ser o mesmo de sempre, né? Então assim, tá complicado, viu, Jeovazinho? Não sei se vai dar candidatura esse ano não. Não é por mim não. Eu não vou sair da política não. Eu não saio por causa da política por causa de nada e nem de ninguém. Se o meu projeto não for para uma candidatura, que seja um projeto de vida, explicar a população, orientar as pessoas, falar da boa política. É assim que eu penso. Se não for para ser candidato, tá? E uma candidatura livre para fazer o que eu quero, né? Então que seja um projeto de vida. O meu projeto político que seja então um projeto de vida de estar orientando aqui as pessoas como devem votar. E enfim, só não vou estar fora desse processo político eleitoral, porque é um dever como comunicador e é um direito que eu tenho como cidadão. Um abraço, Giovanni. Depois a gente conversa pessoalmente. Fátima Souza, tudo bem, Fátima? Nestivalda, a sua imagem está muito boa, a voz também, parece que você está conversando dentro da minha casa. Oh, coisa boa. Eu boto um cafezinho para mim, desse ruim. Mesmo que chamada de vídeo, isso é muito legal, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Nestivalda. Depois vamos tomar um cafezinho, já que você está dizendo que eu estou aí dentro da sua casa. Faça o seguinte, bota uma xícara de café e tomei um cafezinho, faça de conta que é para mim. Dulcineide, viva Santo Antônio, né, Dulcineide? Nilda Moura, linda história de Santo Antônio, é bonita. Osete Oliveira, tá? Rosário, estou sabendo dessa história agora, pois fique sabendo. A história de Santo Antônio é mais ou menos assim. Tem outros milagres dele ali em vida ainda, viu? José J, meu mestre, por isso que eu te admiro, não é qualquer um que tem essa riqueza de inteligência. Seu programa é uma verdadeira aula de história, você é um grande ícone da comunicação. Ô, Jota, obrigado, José Jota. Você me deixa sem jeito. E obrigado também pelas informações que você traz para mim, me ajuda muito, meu irmão. Nilda Moura, conheci o pai dessa menina que morreu, o Júnior Teclas. Fui muitas serestas com ele, pois é, cantava bem, né? Júnior Teclas, meu amigo, gente boa. Alô, dona Neí, tudo bom, dona Neí? É triste demais, Deus conforte toda a família. Verônica Cavalcante falando comigo. Nilda Moura. Maria Marcicleide. Tudo bom, Maria? Sávio Pinheiro falando aqui comigo. Tudo bem, Sávio? Como é que você está, Sávio? Obrigado aí pela gentileza de nos acompanhar no Facebook, tá? Mandar um abraço para Evaneide Ribeiro. Tem mais gente. O Elton Araújo. Desculpa porque está tossindo. Dá uma águazinha, né? Evaristo Silva. Boa tarde, meu amigo Rosário. Fique fora não, meu amigo. Seja pré-candidato a vereador. E mostre para esses políticos que você tem amigos e eleitores. E seja vereador para representar o povo pobre que precisa de político como você, meu amigo. Evaristo, eu estou tão desacreditado em Câmara Municipal. Eu tenho medo de estar dentro de Câmara Municipal. Tem uma história antiga que diz que quando você pega uma fruta e coloca no meio de algumas frutas que já estão se estragando, essa fruta boa que você colocou no meio delas corre o risco de se estragar também. Meu amigo, é tão difícil trabalhar honestamente, com sinceridade, com honestidade, né? E você tem que ter muito cuidado com o ambiente e com as pessoas que você convive.
Existem certos ambientes e pessoas que não informam, deformam, de deformar a sua personalidade, a sua honestidade, deformam o seu caráter. Então, a maior riqueza que a gente tem em cima da gente é o caráter, a imagem, a honestidade, a credibilidade, né? A palavra. Lembra dos nossos pais, dos nossos avós, que antigamente uma palavra só bastava, né? Que um fio, né, do bigode já se via como documento? São pouquíssimos hoje que ainda têm esse ensinamento. Não é orgulho, muito pelo contrário, e nem é querer achar que é pouco ser vereador, e nem menosprezar quem já está como vereador, muito pelo contrário, mas eu acho que eles são maltratados pelo prefeito. O prefeito só dá valor ao vereador em época de eleição. Pode prestar atenção. Época de eleição, o candidato a prefeito, seja prefeito ou candidato, junta uma gota de gente para pedir voto para ele. Passou a eleição, meu amigo, o pobre do vereador também é tratado do jeito do eleitor. Porque quem tem a caneta na mão para fazer é o prefeito. Quando é um vice-prefeito, até que vai, porque às vezes pega uma secretaria. Secretário hoje é melhor do que você ser vereador, vice-prefeito. Porque o vereador ele fica mendigando, com o pires na mão, se humilhando, um atendimento com o prefeito. Quando vai ver o prefeito é depois de 10, 15 vezes que procura o prefeito e olhe lá, para pedir um calçamento, uma praça. E quando é feito, às vezes o prefeito não fala nem no nome do vereador, e foi o vereador que conseguiu. Vereador, infelizmente hoje, está mais para assistente social. Quando recebe o dinheirinho, aquele vereador de bom coração. Porque tem vereador quando recebe o dinheirinho, some, desaparece, ninguém vê. Mas tem alguns vereadores ainda, coitados, que recebem ali um dinheirinho da Câmara Municipal, seu salário, dá todinho na calçada da Câmara. Né, para as pessoas que pedem, porque o povo é muito necessitado. Tem vereador que pega ali o dinheirinho, eu conheço ainda vereadores que pegam ali o dinheirinho do salário, deixa todinho na farmácia, numa clínica de tanto exame que conseguiu, numa bodega, porque comprou tanta cesta básica para o povo. Vereadores que ajudam famílias, pessoas, e que na maioria das vezes não são ajudados. Aí o vereador fica naquela peleja da Câmara Municipal. Só vai melhorar a situação para ele de 2 em 2 anos, quando aparece eleição para deputado estadual, deputado federal. Lá vão se lembrar do vereador. Quando chega a campanha para prefeito, lá vão se lembrar do vereador. Eu não tenho natureza nem para estar esculhambando ninguém, nem para estar também puxando o saco. Eu não tenho natureza de estar correndo atrás de prefeito para conseguir alguma coisa para as pessoas que votaram em mim. Eu não tenho, tá, esta natureza. Cada um tem sua natureza. Minha natureza é fazer mais do que eu já faço. Fazer mais do que eu já faço seria numa prefeitura, numa vice-prefeitura, numa secretaria, tá? Então, assim, no que diz respeito ao ambiente, que hoje a Câmara Municipal se transformou. A maioria das câmaras, não é só de Limoeiro. Eu tenho medo de estar neste ambiente. E olha que eu tenho medo de bem pouquinha coisa. É de estar medo. Dá medo você estar num ambiente onde as personalidades das pessoas estão se modificando, porque a sua também pode ser deformada. Hoje o sistema é bruto. Hoje a corrupção impera. Se o cidadão não tiver pescoço grosso, ele corrompe-se e corrompe os seus. E aquele que não é corrompido é um ser sofrido, porque tem que ficar debaixo da bota do poder. É complicado. Eu sei que eu seria eleito, modesta parte, pelos bons amigos e amigas e ouvintes seguidores que eu tenho. Já fui testado nas urnas, né?
já fui candidato a prefeito, a vice, a deputado, mas eu prefiro esperar, tá? Um outro momento para poder, se eu tiver possibilidade, me candidatar novamente. Estou vendo que agora todos os partidos se juntaram, estão nas mãos de poucos. E infelizmente, tá? Infelizmente não vai ser dessa vez que Limoeiro do Norte, em especial, sairá dessa pisada atrasada que está. Agradeço a todos, viu? Pela gentileza de falar bem do meu nome. Valdenice está falando aqui comigo. Boa tarde, Rosário. Na minha casa tem um amazonense que está lhe assistindo e lhe deseja boa sorte no seu trabalho. Mande boa tarde para ele, é o Darcísio, com D de dado, D de dinheiro. Que bom, Darcísio. Tudo bom, Darcísio? Está fazendo o que no Ceará, Darcísio? Está fazendo o que na casa da Valdenice, homem de Deus? Seja bem-vindo ao nosso Ceará, seja bem-vindo ao nosso programa virtual, nossa live, nossa transmissão. Satisfação, viu, Darcísio? Porque a maioria é Tarcísio, né? Você é Darcísio, com certeza foi batizado com o D de dinheiro, Darcísio. Então, que Deus lhe dê muita saúde, muita prosperidade e muito dinheiro. O Elton Araújo, Júnior Holanda, tudo bom, Júnior? Evaneide Ribeiro, mandar um abraço aqui para a minha querida Nilda Moura, concordo plenamente. Silvia Campos, um abraço, Silvia, para ti e para a mãe dela, Dona Iraci, no Arraial, escutando a gente. Alô, Rosa Ferreira, Antônio Oliveira, Sávio de Senador Pompeu, meu amigo Sávio Pinheiro de Senador Pompeu, Savim. Ô, rapaz, que alegria ver você aqui, Sávio. Agradeço a você pela gentileza de me acompanhar aqui nas redes sociais. E um abraço a todos mais. Desejo a vocês um restante de dia abençoado. A nossa live, a nossa transmissão aqui pelas redes sociais é só de meio-dia a 1h. Agora de 1 às 2 eu vou para o meu programa na FM 91.3 Liderança, do Sistema Liderança de Comunicação. Já estou me cutucando aqui, já estou me esperando. Olha, o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, deverá passar por uma reformulação. É uma nova maneira de ser calculado o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Isso poderá fazer com que surjam alguns rendimentos a mais. Essa nova maneira de calcular o Fundo de Garantia do Trabalhador poderá fazer com que surja uma boa diferença para se receber. No entanto, tenha calma, você que tem Fundo de Garantia. Essas leis, elas mudam quase que diariamente. O que eu estou sabendo é que de ontem para hoje a Justiça aprovou, tá? Que o Fundo de Garantia vai ter que ser calculado diferente do que é calculado hoje. Isso poderá fazer com que apareça diferença para receber. Vamos aguardar. Qualquer coisa eu vou informando por aqui. Combinado? Lindinalva Gomes, entrou aqui bem no finalzinho, hein, bichinha? Onde é que você estava? Gente, obrigado, um abraço, fique com Deus e a proteção do manto sagrado da Virgem Maria. Amém. Até amanhã, sexta-feira, última live, última transmissão da semana, a partir do meio-dia, aqui na página Rosário Daniel no Facebook. Siga o meu Instagram, Rosário Daniel. Vá no meu YouTube, canal Rosário Daniel. Ajude o pobre do locutor. Deus te abençoe e o manto sagrado da Virgem Maria te proteja. Amém.